Olá, meu nome é Bruna Maia Magalhães, eu sou aluna de mestrado do Programa de Psicologia Clínica e Cultura da Universidade de Brasília, e o trabalho que eu vou apresentar aqui hoje é uma revisão sistemática da literatura sobre os afetos e a subjetividade de mulheres envolvidas em relações violentas. É um trabalho de coautoria com Valesca Zanello, minha orientadora de mestrado, e Yara Flor, co-orientadora também. David Le Breton aponta que as emoções se constituem a partir de um processo de socialização, ou seja, elas são intrincadas em um determinado universo sociocultural de valores, não se dão, portanto, de maneira espontânea e completamente individualizada, como o senso comum imagina. Nesse sentido, Zanello, em 2018, coloca que os afetos em culturas sexistas como a nossa são profundamente gendrados. O amor, nesse sentido, é constituído para mulheres através de pedagogias afetivas muito específicas e se torna algo central e identitário, uma chancela da própria validação da mulheridade, né, dentro da cultura. E ela coloca essa frase que achei importante citar. Os homens aprendem a amar muitas coisas, e as mulheres aprendem a amar, sobretudo e principalmente, os homens. Como objetivo desse trabalho, nesse sentido, enquanto uma revisão sistemática da literatura, foi entender como tem sido a pesquisa sobre os afetos e a subjetividade das mulheres em situação de violência. Que parâmetros epistemológicos têm sido adotados? Houve algum impacto na produção acadêmica sobre essa temática específica após a implementação da Lei Maria da Penha? Os artigos adotam uma perspectiva crítica de gênero? Há alguma abordagem questionadora sobre a constituição dos afetos como um produto interpelado pela cultura, um caminho interpelado pela cultura, né? Bom, enquanto método, foram selecionadas as plataforma Cielo, a plataforma Lilacs e a aba de periódicos indexados da plataforma BVS Psi. Os artigos selecionados eram de língua portuguesa, de língua inglesa ou de língua espanhola, desde que as amostras contemplassem mulheres adultas e brasileiras, já que estamos falando de uma questão que é contextualizada dentro de uma cultura, e aqui nos interessa fazer uma revisão dentro do contexto brasileiro. Então, autores brasileiros e mulheres adultas e brasileiras, quando havia amostra, né? A pesquisa também foi feita sem um limite temporal, já que se pretendia fazer uma avaliação de antes e depois da criação da Lei Maria da Penha, dentro dessa temática, e ela abarca artigos até janeiro de 2021, que foi quando a seleção foi realizada. Bom, o desenho do método desse trabalho ficou assim. Com as pesquisas dos marcadores e dos descritores, as plataformas retornaram 6.781 resultados. Aplicados os critérios de exclusão, foram 941 artigos que restaram. Aplicados os critérios de inclusão, restaram 138 artigos, os quais foram lidos integralmente e selecionados os que, de fato, trabalhavam algo da temática em questão, restando 21 artigos. Bom, como resultados dos 21 artigos, 20 eram da psicologia, 1 é da enfermagem. Enquanto aos autores, 41 eram mulheres e apenas 6 eram homens, o que já demonstra algo de que a vivência pessoal, as identificações do pesquisador impactam profundamente naquilo que se elege como tema de pesquisa, naquilo que se é priorizado como tema de pesquisa, né? Isso varia de acordo com as vivências e por isso importa uma diversidade dentro do campo acadêmico, uma diversidade de pesquisadores mesmo, para que diversas temáticas possam ser abordadas. Quanto à metodologia, 2 artigos foram de pesquisas quantitativas, 12 de qualitativas e 7 eram ensaios teóricos. Quanto ao objeto de pesquisa, 14 abordaram somente as mulheres e 7 abordaram as mulheres e também os homens que estavam envolvidos aí em relações violentas.
Dos 21 artigos, só 8 apresentaram uma abordagem crítica de gênero, e enquanto a abordagem crítica dos afetos, nenhum dos artigos propriamente trabalhou com essa temática, mas 2 deles pontuaram que ela existe, abordaram a existência dela ali em algum momento, embora não tenham desenvolvido isso na parte crítica do artigo. Bom, para a análise dos artigos selecionados, eles foram divididos em 3 categorias. A primeira categoria, afetos e subjetividade das mulheres, tem uma ênfase maior na pessoa da mulher. A segunda categoria, afetos nos vínculos, enfatiza muito mais a dinâmica do casal e o tipo de vínculo que se forma entre eles. A categoria 3, epistemologia dos afetos, discute diferentes teorias, apresenta formas distintas de ver esse fenômeno, né? Para diferentes abordagens. Bom, falando sobre a primeira categoria, afetos e subjetividades das mulheres, que constou com 13 artigos, foi possível perceber que houveram artigos ali dentro que apresentaram problematizações relevantes sobre os posicionamentos subjetivos das mulheres dentro de relações violentas, mas houve também uma interpretação quase exclusivamente intrapsíquica, sobretudo dos artigos da psicanálise, que foram maioria, 7 dos 13 aqui, e pouca análise de um contexto cultural e do fenômeno como uma questão social, mas muito focados na questão intrapsíquica. Houve também uma falsa simetria entre a participação do homem e da mulher na relação violenta. Isso constou apenas em alguns artigos, não foi a maioria, mas apareceu e achamos importante ressaltar isso também, de uma invisibilidade sobre a disparidade de poder dentro dessas relações. Foi possível notar também a crítica de gênero como um antídoto para o psicologismo e para a responsabilização da mulher, isso é, nos artigos que apareceram crítica de gênero, foi possível notar um diálogo maior entre o aspecto intrapsíquico e a cultura. Bom, a segunda categoria, afetos nos vínculos, mostrou uma leitura sobre as dinâmicas relacionais desses casais e mostrou artigos de um primeiro enfoque que reconheceram as diferenças de poder dentro dessas relações, mas ainda incorreram numa interpretação muito intrapsíquica, apesar de reconhecerem uma diferença de poder, e um segundo enfoque de natureza quantitativa, que falava sobre o uso de testes e fazia uma ontologização de aspectos psíquicos, prevalecendo um discurso médico e diagnóstico sobre a leitura desses fenômenos. Um discurso que muitas vezes se distancia do debate social e cultural que tem por trás da implicação da violência contra a mulher. Na terceira categoria, epistemologia dos afetos, a apresentação de diversas perspectivas para compreender o fenômeno foi um enfoque que constou nessa categoria. E eram 2 artigos de um caráter mais descritivo e de debate sobre as diferentes perspectivas. Bom, como conclusão desse estudo, a gente pode notar que a Lei Maria da Penha não parece ter impactado fortemente sobre a produção dos artigos específicos dessa temática. Houve um domínio quase exclusivo da psicologia sobre as pautas afetivas dentro do campo da saúde. Então, outras abordagens, outras perspectivas como antropologia, sociologia, enfermagem, poderiam ter visões também enriquecedoras sobre isso. Há uma carência de interpretações críticas sobre a construção cultural dos afetos e da subjetividade. A especificidade de mulheres lésbicas e bissexuais não apareceu em nenhum dos artigos contemplados por essa revisão sistemática. Bom, como limitações dos estudos, os descritores podem não ter contemplado alguns artigos dessa temática, que se utilizaram de outras palavras-chave, e a digitalização de produções mais antigas também foi um empecilho para a gente ter acesso a alguns artigos que estavam citados, mas não estavam ali alocados nesses sites. As referências. Muito obrigada, o nosso e-mail para contato.